Olá, meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero convidá-los para uma breve meditação na Palavra de Deus. E te convido, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Se você gostar dessa meditação, dessa mensagem, dê o seu like. Se quiser também compartilhar, compartilhe. Eu sou o evangelista Edio e te convido para uma breve meditação. Quero falar sobre a grandeza do nosso Deus. Quero falar sobre a profundidade espiritual da palavra de Deus. Vemos na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo, a preciosa e pura promessa que Deus fez ao mundo, João 3,16, e vemos que os profetas do Velho Testamento falaram sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em especial o profeta Isaías. Está escrito lá sobre a potencialidade que iria estar sobre os ombros, sobre as costas, sobre a responsabilidade de uma criança. Vemos lá no livro de Isaías, capítulo 9, e o verso 6. Eu quero ler Isaías 9, 6. Olha o que diz. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isto estaria nos ombros daquela criança que iria nascer da Virgem Maria. O Senhor Jesus Cristo nasceu no tempo de Deus. Como diz aqui no livro de Isaías 9, e verso 6. Quando ele nasceu, Maria não tinha total noção de quem seria aquela criança. Ao longo dos dias, Maria estava cuidando daquele menino e ele ia crescendo diariamente. Mas já estava nos planos de Deus que aquela criança iria ser o grande Senhor e Salvador de toda a humanidade. Jesus Cristo, quando criança, aos 12 anos, já estava no meio dos doutores, ensinando, falando sobre as coisas de Deus. Dos 12 aos 30 anos não se fala nele. Ele ficou no anonimato. Mas quando completa 30 anos, ele assume o mais sublime e poderoso ministério, que é o ministério da pregação da palavra de Deus. Em suas primeiras mensagens, ele não foi muito bem-vindo. Não acreditaram muito nele. Mas ele sabia o porquê ele estava ali, para cumprir os propósitos de Deus. Nem mesmo os profetas sabiam na totalidade quem seria aquela criança. Vemos aqui o que o profeta Isaías profetizou. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Nunca houve e nunca haverá um conselheiro com o quilate do Senhor Jesus Cristo. E ele disse mais: Deus forte. Não existe um Deus forte, mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. Não existe. E também está escrito na profecia, Pai da eternidade.
Esse é o grande mistério. O grande mistério sobre aquele menino chamado Jesus Cristo, que os seres humanos, quando falam dele, não têm ainda hoje a total noção de quem é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra quem seria e quem é o Senhor Jesus, mas não temos a total sabedoria, não temos a total revelação ainda do que esse menino virá a ser no futuro. Mas olha o que a Bíblia diz. Note uma coisa. Ele foi embrião, bebê, criança, nasceu da Virgem Maria, cresceu diante dos judeus, aos 12 anos estava já ensinando na sinagoga. Dos 12 aos 30 anos, não se fala muito nele. O que a Bíblia diz é que ele seria um homem de dor, experimentado nos trabalhos, e foi exatamente isso que aconteceu na sua vida lá em Israel, no seu tempo. Aos 30 anos ele assume então o ministério, e foi um ministério curto, 3 anos e meio apenas, mas um ministério curto, mas o mais revolucionador foi o ministério do Senhor Jesus. Porque quando ele estava no seu ministério, ele apregoava a santa e gloriosa palavra, trazia consolo, trazia libertação, trazia socorro aos pobres. Uma certa ocasião ele estava no deserto e ele disse: Pai, ele orando ao Pai, ele disse: ocultaste as coisas grandes dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Deus tinha planos para com os seres humanos e Deus enviou o seu Filho precioso. Em outras palavras, era o próprio Deus encarnado, vivendo entre os seres humanos, falando como o ser humano fala, sentindo como o ser humano sente. E quando Jesus estava no meio deles, Jesus Cristo teve fome, teve sede, teve fraquezas, mas ele não pecou, não se achou engano em seus lábios. Não se achou engano. Porque na Bíblia Sagrada, em especial no Salmo 24, diz: do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele firmou sobre os rios e fundou sobre os mares. Mas olha o que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Entre os seres humanos, ninguém era digno disso. Por quê? Porque tinha que ter essas qualidades: puro de mão, limpo de coração, não entregar a alma à vaidade e nem jurar enganosamente. Tinha que ter essas qualidades. Por isso os profetas não decifraram na totalidade, os pais dele não entenderam na totalidade a beleza e a grandeza daquela criança que estava crescendo na casa deles. Jesus Cristo, no seu ministério, pregando a palavra, libertando, curando, operando sinais e maravilhas. Em toda a história humana, nunca houve-se de alguém que curava enfermos, que libertava as pessoas, que ressuscitava mortos. Jesus fez tudo isso.
A criação de Deus é assim, poderosa, sublime. O salmista Davi, no Salmo 139, olha o que o salmista Davi fala. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Em toda a história humana, nunca se ouve de um ser humano que conhecesse todos os pensamentos dos seres humanos. Quando o Senhor Jesus estava aqui na Terra, em parte ele conhecia, em parte não, porque ele estava limitado. Ele estava humanizado, limitado. Em suas limitações, ele teve fome, teve sede, teve fraqueza. Chegou a dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus Cristo humanizado submeteu a vontade de Deus. E olha o que o salmista diz aqui. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. O nosso Deus sabe de todas as coisas, porque a Bíblia dá a nós o saber sobre Deus, que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Em sua onipresença, Deus está presente em todos os lugares. Jonas fugiu da vontade de Deus e ele foi parar no ventre de um grande peixe, no fundo do mar, e lá Deus estava. Jogaram Daniel na cova dos leões e ali Deus estava. Jogaram seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha, e Deus estava lá. Elias fugiu com medo de ser morto por uma mulher, e ele estava lá na caverna, parece que depressivo, e Deus vai lá e fala com ele. E ele, pensando que era a última Coca-Cola do deserto, ele disse, mataram os teus profetas e só eu fiquei. E Deus disse, Elias, tem 7.000 que eu os guardei. Deus, em sua onipresença, ele está em todos os lugares. Moisés estava fugitivo no deserto. Uma certa ocasião, ele se encontra com Deus lá no deserto. E Deus fala ali através daquela sarça que estava pegando fogo. Moisés se achega à sarça e Deus fala, não te achegue, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde está pisando é santo. Alguém consegue fugir de Deus? O primeiro casal, quando vacilara, Deus vinha conversar com eles na maior alegria, mas uma certa ocasião Deus vem para trocar uma ideia, para se comunicar com eles, e eles estavam escondidos. Deus sabia onde ele estava. Deus sabia onde eles estavam, mas Deus não tem o prazer em lançar no rosto de ninguém a desobediência. Mas Deus proveu um Salvador para eles. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas.
Ele não precisa provar para mim e para você que ele é onisciente, mas vemos pela palavra de Deus. Olha o que o salmista diz aqui. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. O salmista está dizendo isso aqui, reconhecendo a soberania de Deus quando ele estava no ventre da sua mãe. O salmista está reconhecendo a soberania de Deus, a onisciência de Deus, quando diz: Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. De longe, como? Do teu trono, da tua glória, daí. Sabe o que eu estou pensando aqui na terra? O que maquina o meu coração? Sabe o que eu estou pensando? Deus é criador soberano e sabe mesmo. Hoje no mundo, praticamente 8 bilhões de seres humanos. Deus conhece pelo nome a cada um. Deus sabe a cor da pele de cada um. Deus sabe a tonalidade da voz de cada ser humano. Deus sabe quantos fios de cabelo tem cada ser humano em suas cabeças. Deus sabe o número. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu e você fizemos no verão passado. Ele sabe. E nesse momento, ele está sabendo o que está o seu coração maquinando. Se é coisas boas ou ruins, ele sabe. Quando nós andamos por algum lugar, em algum lugar, certamente você já viu aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Deus nos filma 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Deus nos filma, Ele sabe o que fizemos, o que pensamos, o que falamos. E Ele espera de nós, seres humanos, o reconhecimento de sua soberania. Mas olha o que vemos aqui. O salmista Davi, reconhecendo a soberania de Deus. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não se pode atingir. E ele disse: Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O ser humano é obra-prima, criação das mãos de Deus. Deus é o criador do ser humano. E Deus tem do ser humano as peças que se encaixam. Deus criou o ser humano completo e perfeito. O ser humano distingue as vozes que ouve. O ser humano apercebe as cores que os seus olhos enxergam. O ser humano é um ser tricotômico. Deus é trino, o ser humano é tricotômico. Corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo. E Deus quer que o espírito, alma e corpo estejam íntegros e irrepreensíveis diante da sua presença. É claro que não somos perfeitos, mas isso é o que Deus quer. Mas olha o que vemos aqui. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também.
Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustém. E se eu disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nada se esconde de Deus. Note, aquela criança que foi prometida por Deus, quando Deus usou Isaías, aquela criança nasceu do ventre da Virgem Maria. Mateus, capítulo 1, verso 18. Aquela criança cresceu, falou aos doutores da lei, tornou-se um jovem, trabalhou manualmente. Quando estava com 30 anos, assumiu seu ministério da pregação, da palavra, de cura. E operou sinais e maravilhas, regenerou almas e mais almas, transformando a vida dos pecadores. Promoveu fé, confiança no coração dos que lhe ouviam. Lembra o centurião? Lembra de Jairo? Lembra também do encontro que Nicodemos teve com ele e foi transformado? Lembra quando ele estava passando ali debaixo de uma grande árvore e um anão estava já ali esperando ele passar, e quando ele estava passando, ele olha para cima e disse, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Que amor maravilhoso! E olha o que vemos aqui. No Salmo 139, possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. O salmista resolve e disse, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma sabe muito bem. E olha o que diz mais, os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui é uma resposta contra os corações más que promovem o aborto. O salmista está dizendo que ele estava sendo formado no ventre da sua mãe e ali ele estava sendo assistido por Deus. Os teus olhos me viram. Olha o que ele disse aqui no 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quando não havia os dedos, quando não havia os braços, quando não havia ainda as pernas, o corpo sendo formado, sendo ainda embrião, acho que é essa a palavra, Deus já estava assistindo e Deus já sabia quem ele seria. Deus já sabia quem eu seria e quem você seria. Mas quanto a Davi, olha o que está escrito. Ele reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus. Davi cresce. Vai ser pastor de ovelhas. Tinha irmãos bonitos, formosos. Mas um dia Deus quer trocar do rei, quer trocar o reinado de Israel. E ele manda então o seu profeta ir lá na casa de Jessé. E o profeta olha um por um
Quando olhou o primeiro, já se agradou, e Deus disse não. O segundo certamente se agradou, e Deus disse não. Então Deus dá a entender que não era nenhum daqueles. E o profeta diz: tem mais alguém? Tem um. Ele está lá na roça, cuidando das ovelhas. Chame ele. Exatamente aquele o qual Deus tinha escolhido para ser rei de Israel. Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Ela penetra até as juntas e medulas e ela discerne as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Olha o que vemos aqui. No 18. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Deus, tu tomarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Todos os seres humanos são criação de Deus, mas tem aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E a Bíblia diz: outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas você que não serve a Deus, é tempo de se voltar para Deus e começar a servi-lo. Nosso Deus é poderoso e Ele é onipotente. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode todas as coisas. Olha o que ele fez. Sustentou mais de 3 milhões de pessoas no deserto, com água, com alimento diário. Colocou uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, e durante o dia uma nuvem os protegiam do sol escaldante. Pelo seu grande poder, ele mandou fogo sobre o altar. Quando Elias clamou, com seu grande poder, ele fez que o machado flutuasse. Com seu grande poder, ele abriu o mar vermelho e a multidão passou pelo mar. Com seu grande poder, ele estancou as águas do Jordão e o seu povo passou. E quando o seu povo passou, ele deu a ordem para tirarem dali 12 pedras do meio do Jordão e fazer um altar fora do Jordão para ficar como um lembrete para as gerações futuras. Esse é o nosso Deus. E olha o que a Bíblia diz no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Olha o que diz do nosso Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pelo seu poder, pela sua onipotência, ele criou os mundos. Criou a terra, o mar e tudo que existe. Ele criou. Ele é o criador de todas as coisas. Jesus Cristo veio
para representar o Pai e representou a altura. O maior testemunho que o ser humano pôde conhecer na Terra foi o testemunho do Pai e do Filho. Jesus Cristo assumiu a cruz do Calvário no lugar do ser humano para resgatar o ser humano. E o maior dos milagres foi a sua ressurreição. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Aquela criança que foi embrião, criança, jovem, adolescente de 12 anos, jovem que trabalhou materialmente e depois um homem formado que assumiu o ministério de evangelista ou de pastor, não foi muito bem-vindo, foi perseguido e morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias depois, aquela criança que agora já é homem formado, e agora, não mais com limitações, mas com todo conhecimento. Porque na pessoa do Senhor Jesus Cristo repousa todo o conhecimento, toda a glória, toda a majestade de Deus. Foi ele mesmo que disse, depois de ressuscitado: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Enquanto estamos nesse tempo, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, porque estamos no tempo da graça. Mas virá o dia em que ele vai se tornar juiz. E em sua segunda vinda, ele virá não mais como Senhor e Salvador, mas ele virá como Senhor e juiz de toda a terra. E vai aplacar-se em todo o mundo sobre as injustiças dos homens. Vai se aplacar o juízo de Deus. Se você aceitou a Jesus de coração, continue de pé, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero parar por aqui. É apenas uma meditação. Compartilhe com todos vocês esta meditação. Se você gostar, dê seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Se você quiser, pode compartilhar com alguém. Deus os abençoe ricamente.